Olha, eu já vi pessoas no auge do desespero, com o casamento acabando, humilhação no trabalho, uma ansiedade esmagadora, aquelas que refletem no corpo, sofrendo perda, de fato vivendo uma crise existencial. E elas diziam assim: eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu preciso mudar, eu preciso sair dessa situação. Só que quando surgia a possibilidade dela olhar para ela mesma, né, ter uma visão macro de toda a situação, ela ter uma hora ali, uma vez por semana, para acolher a si mesma, entrar num processo de autoconhecimento, dizia o seguinte: cara, tem muita coisa envolvida aqui. Eu construí muita coisa ao longo dos anos do lado dessa pessoa. Eu fiz a minha carreira nessa empresa. Eu vou perder muita coisa, sabe? Eu não estou preparada para lidar com isso. Eu não quero. De verdade, a pessoa chorando. Eu sei onde está doendo, mas eu estou com medo de olhar para isso, então eu vou recuar. Só que eu não conheço esse processo só porque eu observei alguém de fora. Eu também tive essa possibilidade de olhar para mim mesma e desisti várias vezes. E a mesma história, eu sabia o que tinha em jogo. Só que eu precisei reconhecer as identidades que eu construí, as histórias que contei sobre mim mesma pela lente dos outros e as formas que eu encontrei para sobreviver tudo isso. E talvez você também reconheça em alguma coisa que eu acabei de citar na sua vida. Talvez você saiba que determinada situação esteja te destruindo, só que entre em pânico quando imagina sair dela. Talvez você reclame do relacionamento, do trabalho, da família ou da forma como você está vivendo. Mas, quando a mudança começa a se tornar uma possibilidade real, alguma coisa dentro de você recua. E isso não significa que você não esteja pronto, que você vai perder alguma coisa ou muito, e nem necessariamente que você é fraco. Significa que mudar não é apenas trocar uma situação. Muitas vezes, mudar significa deixar para trás, presta bem atenção nisso, a pessoa que você aprendeu a ser dentro daquela situação. Algumas vezes, o processo de autoconhecimento pode significar percas, só que existe uma perca, mas a perca é da pessoa que você aprendeu a ser dentro das circunstâncias. Nesse vídeo, eu vou te apresentar os estágios do autoconhecimento. Você vai entender por que todo mundo fica preso no primeiro estágio, o que acontece dentro de você durante essa travessia e como identificar em qual ponto desse processo você está. Porque o autoconhecimento ele não é algo solto. Não é simplesmente descobrir traumas, consumir conteúdos, bater cartão na terapia uma vez por semana, fazer testes ou entender que você reage de determinada maneira. Existe um caminho, é um processo. Nós estamos falando de etapas. E quando você não conhece essas etapas, pode acreditar que está regredindo justamente quando você está começando a avançar dentro do processo. Pode achar que está fraco quando na verdade você encontrou uma resistência. Pode acreditar que já se conhece porque sabe explicar a própria história, mesmo continuando a viver exatamente a mesma maneira. Foi por isso que eu organizei esse processo em estágios, porque você não está necessariamente parado por falta de capacidade. Talvez você esteja apenas tentando atravessar um momento da sua vida sem um mapa.
Bom, primeiro eu quero dar um exemplo cotidiano para a gente seguir. Pense em uma pessoa que está em um relacionamento há muitos anos e ela sofre, reclama todos os dias. Não existe mais respeito. Ela fala que perdeu a própria identidade, já não se reconhece mais. Ela já não existe dentro daquela relação e ela também nem reconhece o cônjuge. Aquela pessoa que ela era lá no início, o cônjuge, hoje já não é mais. Ela diz: eu não aguento mais isso. Eu preciso terminar essa relação, eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. Só que quando surge a possibilidade real de mudança, e às vezes antecipadamente ela vê como uma forma de separação, ela entra em pânico. Por quê? Porque ela não está apenas com medo de perder o relacionamento. Ela está com medo de perder quem ela aprendeu a ser dentro dele. Porque olha só o que ela pode visualizar. E visualiza, tá? Sente. Quem ela será sem aquela pessoa? Como é que vai ser a rotina dela? E as pessoas ali? Como que as pessoas vão olhar para ela? Será que ela vai conseguir sozinha? Será que ela vai se arrepender? Todo esse sofrimento para ela é familiar. Por mais que doa, ela sabe como administrar tudo isso daqui. Ela conhece o terreno. Ela sabe como que as brigas acontecem, por que acontece, para que acontece. Ela conhece os silêncios. Ela sabe das humilhações. Até fazer as pazes, ela sabe como que é o ritual das reconciliações. E aquelas promessas que nunca se cumpriram? Nossa, de cor e salteado. Parece que essas promessas são sonhos distantes para a próxima vida, enfim, 3 pontinhos. É doloroso, só que ela conhece. Por outro lado, a liberdade, o encontro com si mesma, ainda é desconhecido. Para o nosso cérebro, mudança é igual a risco. Então, para o nosso sistema de defesa, muitas vezes, o sofrimento conhecido parece mais seguro do que uma liberdade que nunca foi vivida. E é aqui que entram 3 elementos que você precisa conhecer antes de olhar para o mapa, antes de olhar para o processo de autoconhecimento. Eu gosto de dar o nome de chaves, chaves da travessia, porque essas 3 chaves vão participar dessa caminhada e acabou a caminhada, elas seguem até que a morte os separe. E olhe lá, vamos lá. Primeiro, o ego, a resistência e o espírito não são a mesma coisa. O ego, ele tenta manter viva a identidade que você construiu. Ele organiza a maneira como você se enxerga, como você interpreta o mundo e como você acredita que precisa agir, presta atenção, para sobreviver. O ego, ele não é um inimigo que precisa ser destruído, mesmo porque se você destruir ele, você não avança na vida. Se você botar o teu ego na gaveta, no armário, você fica paralisado e não avança e nem evolui. Experiência própria. Você pode ir até a loucura. Porque o ego, ele tem uma função. Ele te protege, ele organiza e ele permite que você se movimente no mundo. O problema que com ele começa quando essa estrutura, quando esse ego assume o governo da sua vida e passa a tratar qualquer mudança como uma ameaça. Mas ele só faz isso porque ele não foi reeducado. Você não levou esse cara para dentro da sala 1 hora. Você não teve um momento para olhar para ele, para acolher ele, para entender ele, para sentir raiva, para depois voltar e liberar o perdão. Você não teve esse momento ainda. Por isso que eu falo que o ego, ele não tem medo de autoconhecimento. Ele tem medo da perda de identidade. E como ele está em sobrevivência, reagindo padrões, o que que acontece? Ele está acostumado com previsibilidade. Por isso que eu acho que organizar o processo de autoconhecimento por etapas
é legal, é bacana, funciona, porque o ego passa a ter previsibilidade de onde ele vai pisar. Ele tem medo de perder o controle, a narrativa, o personagem que ele construiu para viver. Agora, com um mapa, isso muda. Segunda chave, a resistência. Ela aparece quando o ego se sente ameaçado. A resistência é o que freia a passagem. É quando você sabe o que precisa fazer, só que você vai adiar. Quando entende o padrão, mas encontra uma justificativa para continuar nele. Quando começa a mudar, mas sente uma vontade enorme de voltar lá para o conhecido. A resistência ela pode aparecer como medo, como cansaço, pensar demais, procrastinação, irritação, ou até com uma certeza repentina de que aquele processo não serve para você. E vou te falar, se você ficar muito tempo ali na resistência, vai surgir o único sentimento que não mente, a angústia. Então, o cérebro ele busca previsibilidade. Quando uma mudança ameaça uma identidade conhecida, ele pode interpretar aquela incerteza como risco e ativar respostas de defesa. Então, quando uma mudança chega, o ego sente medo, interpreta aquilo como risco e fica na defesa. Não significa que você seja incapaz, significa que existe uma parte do seu sistema tentando manter você vivo do jeito antigo. Terceira chave, o espírito. Dentro da visão que sustenta o meu trabalho, o espírito é aquilo que em você não quer apenas sobreviver. Você sabe que existe algo melhor, que existe algo com paz, que existe algo maior. Você sente isso. E o espírito ele quer viver isso, ele quer se expressar, ele quer ocupar o próprio lugar. E ele quer ser conduzido para uma vida que ainda o seu ego não conhece, mas que de alguma forma já consegue sentir. O ego ele preserva a identidade. A resistência protege essa identidade da mudança. E o espírito chega com os 2 pés na porta, rompendo o limite da sobrevivência. Vai vendo isso. Durante toda essa caminhada, o ego ele pode ajudar ou te aprisionar. A resistência, ela pode te alertar ou impedir a passagem. E até a espiritualidade, o espírito, pode conduzir você ou ser usada como fuga. Agora que você conhece essas 3 chaves, eu vou te apresentar um mapa. Bora lá. Estágio 0. O primeiro ponto do mapa é o estágio 0, que é o piloto automático. É aqui que quase todo mundo fica preso. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está completamente fundida ao próprio padrão, quando ela é o ego, a identidade construída para a sobrevivência, ela não sabe que ela está presa. Ela acredita que ela está apenas respondendo ao que os outros fazem e o que acontece com ela, sabe? Sempre tem um culpado. Ah, é o marido, é a esposa, é a mãe, é o pai, é o chefe, é o dinheiro, é o mundo. A pessoa está vivendo os mesmos conflitos ali, ó, firme e forte, dia a dia. Só que isso pode mudar, às vezes, com pessoas diferentes. Sabe por quê? Ela muda de relacionamento, mas a dinâmica se repete. Ah, se eu for compartilhar minha história aqui, o quanto eu demorei, quanto eu dei cabeçada para aprender sobre relacionamento da outra série. Muda de emprego, mas encontra o mesmo tipo de autoridade, mesmo tipo de chefe. Ela muda de cidade, de grupo, de igreja, de projeto.
mas o enredo, a dinâmica continua o mesmo, só muda o CEP. Ela pode dizer assim: "Ah, a vida é assim mesmo. É isso aí, ó. Eu sou assim. Esse é meu jeito de ser. Ah, eu já sabia que ia acontecer isso. Eu só reajo porque as pessoas me provocam", entendeu? Aqui é assim, ó, bateu, levou. Já ouviu isso? Só que, muitas vezes, isso não é personalidade, é padrão. No estágio zero, a pessoa reage antes de pensar, ela não pensa, ela está programada no automático. A emoção aparece e assume o controle. O impulso vira ação. Não existe espaço entre o que acontece e a resposta. Não existe pausa aqui. É o passado dirigindo a vida no momento presente. Presta atenção nisso. A pessoa ainda não consegue enxergar que o problema passa por ela. Enquanto o problema está no outro, não existe um movimento interno. Entende? Não tem escolha, não tem responsabilidade consciente, é só reação. Não tem responsabilidade afetiva. Fala sem pensar para quem diz amar e desconstrói, destrói o outro. Não tem responsabilidade afetiva. É só reação. E eu não estou falando de culpa, tá? Responsabilidade não é se culpar por tudo que aconteceu. Responsabilidade é reconhecer que aquilo que agora está nas suas mãos. Próximo estágio, estágio 1, o despertar. Nesse estágio, gente, nasce o observador. A pessoa ainda reage, mas ela começa a perceber que existe um padrão. Puts, o que que eu fiz? Por que que eu fui fazer isso? Por que que isso me atingiu tanto? Por que que eu não me segurei? Por que que eu perdi o controle? É o começo, presta atenção nisso, da separação entre você e a sua emoção. Você começa a compreender que sentir raiva não significa ser a própria raiva. Sentir medo não significa que o medo precisa decidir a sua vida. Ter um impulso não significa que você precisa obedecer esse impulso. No estágio 1, você ainda está vivendo de maneira automática, em muitos momentos. Só que não consegue acreditar completamente que todos os seus problemas são produzidos apenas pelo lado de fora, seja pelo mundo, seja pelas pessoas. Alguma coisa começa a incomodar. Você percebe que existe uma repetição. E isso pode ser muito desconfortável, porque enxergar o padrão é também começar a perder a antiga inocência sobre ele. Você começa a ver que o mundo lá fora, nem todo mundo lá fora é tão ruim assim, entendeu? Aqui a inocência começa a cair por terra, você começa a ver que você também é ser humano. Próximo estágio, 2, o confronto. No estágio 2, a coisa fica séria, é aqui que o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Aqui, o confronto é o estágio mais demorado. É o mais demorado. É aqui que tem gente que ou volta para trás, ou paralisa. Aqui é assim: ou o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você vai ter que resolver essa parada. Por quê? Você começa a questionar sua própria história. Você começa a ver as pessoas da sua história. Você percebe quem que você se tornou para sobreviver a tudo isso. Você vai reconhecer as máscaras, as suas e as dos outros, as defesas, os personagens que construiu, as suas
e a dos outros. E aí, você começa a enxergar os ganhos ocultos desses padrões, dos seus padrões. Porque todo padrão que permanece também entrega alguma coisa. Você já percebeu isso? Porque se você reage a um padrão, ele pode te entregar alguma coisa, por exemplo, proteção, atenção, pertencimento, controle. Pode permitir que você evite uma responsabilidade, pode manter uma relação, pode impedir que você corra o risco de tentar e fracassar. E reconhecer isso dói. Até determinada parte, o autoconhecimento ele parece maravilhoso, né? Super romântico. Você vai entender a infância, você vai nomear os traumas, descobre por que que escolheu certas pessoas. Aqui, aqui é o ápice. Percebe de onde vieram algumas feridas e por que algumas pessoas vieram por conta dessas feridas que estão abertas. Só que chega um momento em que compreender deixa de ser o suficiente. Porque agora você vai precisar decidir o que que você vai fazer com isso que você compreendeu. É aqui que surge a resistência. Você já não é completamente quem era, mas ainda não se transformou, presta atenção, em quem nasceu para ser. Em quem você pode ser, que eu te garanto que é muito, muito, muito maior de quem é você sobrevivendo. Você está no meio da passagem, está no meio do caminho, em cima do muro. A antiga identidade já não te serve mais, mas a nova ainda não tem força suficiente para sustentar toda a sua vida daqui para frente. É nesse ponto que muitas pessoas voltam para trás e fica lá infeliz e morre com um monte de coisa, enfim. Ou se não elas não voltam, elas ficam ali paralisadas. Elas entendem tudo, sabe explicar todos os padrões, conhece os próprios traumas, reconhece isso nas outras pessoas, mas continua vivendo exatamente da mesma maneira. Porque compreender um padrão não é a mesma coisa que deixar de obedecer a ele. Nesse estágio, a gente tem uma armadilha. Existe uma armadilha espiritual aqui. Por quê? A pessoa, ela está ali em cima do muro e ela começa a usar a espiritualidade como uma nova identidade. Ela pensa assim, ó, ai, agora eu entendi tudo, e ela vai querer ajudar as pessoas que ela ama, então ela vai querer aconselhar essas pessoas e outras, e aí ela vai querer servir o próximo, e aí ela vai querer falar sobre aquela energia maravilhosa que ela está sentindo, sobre aquele amor, sobre consciência, sobre evolução. Só que ela continua evitando viver aquilo que já reconheceu sobre si mesma. Presta atenção. Servir o próximo é maravilhoso, mas também é possível usar o próximo como fuga. É possível cuidar da vida de todo mundo para não precisar assumir o governo da própria, porque a gente está falando aqui de muita potência. A gente está falando aqui de muito poder. Lembra que eu falei, o ego tem medo? Ele tem medo do desconhecido? Da potência do espírito? É possível falar de consciência e continuar reagindo no automático. É possível substituir um personagem por outro. Antes a pessoa era vítima, depois ela passa a ser a pessoa espiritualizada. A roupa muda e o padrão continua. Porque espiritualidade, dentro da visão que sustenta o meu trabalho, não é apenas falar sobre espírito, sobre servir o próximo. É viver o próprio espírito. É permitir que aquilo que você reconheceu, a potência que você reconheceu, transforme as suas escolhas, os seus limites, os seus relacionamentos.
e a maneira como você ocupa o mundo. E eu quero abrir um parênteses aqui, que as pessoas que você ama não vai escutar o que você tem a dizer. Elas escutam o que você faz. Vou fechar o parênteses. Estágio 3, a integração. Nesse estágio, eh, até o estágio 2, você estava conhecendo e confrontando, né, a identidade construída. No estágio 3, começa o reconhecimento de si mesmo. Depois de você passar um longo tempo ali no 2, aqui se você conseguir sair de lá, no estágio 3 você começa o reconhecimento de si mesmo. Aqui você não reage da mesma maneira, você começa a escolher. E existe uma diferença enorme entre reação e resposta. Presta atenção. Existe uma diferença enorme entre reação e resposta. A reação é um passado automático. Alguma coisa acontece no presente, mas quem responde é uma ferida antiga. A resposta consciente ela é diferente. Você sente a emoção, você percebe o impulso, você lembra da ferida, talvez. Reconhece a antiga vontade de fugir, de atacar, de agradar ou de se justificar. Só que começa a existir um espaço. E dentro desse espaço, olha que lindo, existe você. Você já não precisa obedecer imediatamente aquele padrão. É aqui que o ego começa a sair do trono e ocupar o lugar que é dele, que é de ferramenta. Ele não é destruído, ele é reposicionado. A emoção ela não vai desaparecer. Ela passa só a te informar, não a te governar. O passado ele não é apagado. Pelo amor de Deus, vamos fazer as pazes com o passado. Ele tem que ser integrado. Vou abrir um parênteses. Olha lá a Bíblia. Velho Testamento, passado, e o Novo Testamento, o Novo. Fecha parênteses. Estágio 4, o autogoverno. Ele não é para controlar tudo o que acontece na sua vida, porque você não controla o mundo, você não controla as pessoas, você não controla todas as perdas, mudanças, acontecimentos, economia, política, você não controla nada disso. O autogoverno é deixar de entregar o governo da sua vida aos impulsos, aos padrões, às feridas antigas e ao mundo externo no modo geral. É conseguir sentir raiva sem permitir que a raiva decida tudo. E a raiva, eu vou te contar, tá? Ela em equilíbrio, ela te joga, ela te lança muito forte e muito longe. Sentir medo sem entregar o seu caminho para o medo. Sentir vontade de voltar para o conhecido e ainda assim escolher avançar. Não negociar com o passado. Aqui é o ego que serve. É o ego servindo o espírito, a essência, a consciência. A resistência já não consegue impedir toda a passagem. E o espírito assume a direção. Gente, e o espírito ele é muito elegante. Eu costumo dizer que o espírito ele é chiquíssimo. Ele não grita, ele não precisa fazer escândalo, ele não implora por validação. Ele não precisa subir em cima de ninguém para se sentir grande. Ele simplesmente é. Ele sabe de onde veio. E quando você começa a se reconhecer em espírito, a tua presença muda. As suas escolhas mudam. A maneira como você entra em uma sala muda, não porque o medo desapareceu, mas porque ele deixou de ocupar o trono. Autogoverno é isso. Não é ausência de emoção, é presença de consciência. Agora eu quero te propor uma observação. Durante os próximos dias, presta atenção em todas as vezes que você dizer algo do tipo: eu sou assim, eu sabia que isso ia acontecer, é assim mesmo. E faça uma pergunta: isso é realmente quem eu sou ou uma forma que eu aprendi para sobreviver?
Não tente mudar tudo imediatamente. Primeiro observe. Perceba onde essa identidade aparece, em quais relações, diante de quais pessoas, em quais situações você reage antes de pensar. Porque o nascimento do observador já é o começo da saída do piloto automático. Bom, é isso. Agora você conhece o mapa. Estágio 0, piloto automático. Estágio 1, despertar. Estágio 2, confronto. Estágio 3, integração e reconhecimento de si mesmo. Estágio 4, autogoverno. E durante toda essa travessia, o ego tenta preservar a identidade, a resistência tenta impedir a passagem e o espírito chama você para avançar. A maior batalha não acontece apenas com o passado. Acontece com a resistência que tenta manter você vivo do jeito antigo. Só que chega um momento que você já não quer mais apenas sobreviver. O teu espírito quer viver, quer se expressar. No próximo episódio, nós vamos entrar profundamente no estágio 0, o piloto automático. Um beijo.